Posso entregar o dízimo a uma pessoa carente ou é pecado? Irmão, o dízimo não é para a igreja, tá? Então não se prenda a uma porcentagem. 10%, 2%, 15%. E a resposta é sim, se você quiser generosamente, não por estar preso a uma obrigatoriedade, mas generosidade, tá? Se por generosidade você quiser ajudar pessoas, sim, ajude, ok? E entenda, se você também estiver em um espaço onde o evangelho é pregado de forma saudável, tá? Ajude causas honestas. É claro que, na maioria das vezes, se você está num ambiente que prega o dízimo, isso já é um indício que aquele espaço não é saudável, porque o dízimo não é para a igreja. Tá? O dízimo foi estabelecido em um outro contexto, ok? Mas contribua sem estar preso a uma porcentagem pré-definida, porque esses 10% não são mais para nós. Nosso pastor vive falando de política na igreja, estou cansado. Sai fora. Se o pastor usa o púlpito para falar de política, é porque o coração dele não está em Jesus. O coração dele está nos reinos desta terra. O interesse maior dele tem a ver com as coisas daqui, deste mundo. Denominações que se rendem à politicagem, que tentam eleger o seu candidato a qualquer custo, já estão mostrando com isso que querem a glória para si. Né? Quanto mais personalidades políticas eu ter no hall de membros da minha instituição, mais conhecida, mais influente, mais poderosa a nossa denominação vai ser. Fuja de denominações assim. Eu acho que a pastora da minha igreja interfere muito na nossa vida. Vive pregando contra o nosso estilo de roupa. O que fazer? Irmã, para começar, você entregou a sua liberdade a uma mulher que se diz pastora, você já está errada. Então, quem está mais errado do que a pastora é você continuar num lugar como esse. Então, talvez o que prenda vocês, né? Muita gente está num lugar tão ruim, tá? Tão insalubre, está num lugar tão nocivo, mas continua ali porque acredita, né? Que se sair dali vai estar atraindo maldições. Tem gente que tem medo de sair de igrejas, tá? E acaba se submetendo a esse tipo de coisa. Abandone essa mulher, porque isso não é pastora, tá? E você vai ficar mais saudável com as suas emoções. Nosso pastor está vendendo a participação em um acampamento, R$ 1.500. Não acho isso certo, mas toda a minha família é dessa denominação e estou em dúvida se devo sair. Muita gente tem esse problema. O evangelho vai abrindo o entendimento da pessoa e a pessoa passa a não concordar, fica aí se remoendo quando vê alguma coisa fora do contexto do evangelho. Então, sim, cultos pagos não tem nada a ver com Jesus, né? E o pastor tentando vender um acampamento a R$ 1.500, né? Já mostra qual é a finalidade dele. O que você deve fazer? Se a tua família te ama, ela vai compreender a sua ida cada vez menos. Então, para você não sair de uma vez por conta da sua família, vá cada vez menos. E orando para que Deus te dê a oportunidade, né? O momento certo para falar os seus motivos e ser compreendido. É sempre com amor, nunca com ódio no coração, nunca com violência. Respeitando o tempo dos outros. E numa hora também eles vão compreender aquilo que você compreendeu. Sou de uma igreja e minha mãe é de outra. Ela diz que eu tenho que ir para a igreja dela porque senão eu vou para o inferno. Separatismo acontece muito, né? São pais que herdam esse separatismo da sua denominação e implantam isso, e impõem isso em seus filhos. Um pai que realmente ama seu filho não ia ficar chateado se ele passar aí em uma outra denominação. Tem pai que perde a amizade com o filho, né? Que rompe as relações com seus próprios filhos porque eles partem para outra denominação. Porque o desejo dele é que eles fiquem na mesma denominação até a morte. Né? São defensores de denominação. Ainda pior, são endeusadores de denominação. Tem a denominação como um deus. Se você falar contra
a família dele, ele vai ficar quietinho, mas se falar contra a denominação dele, vai pular de raiva. Então, é o demonstrativo de como o separatismo religioso é preconceituoso e faz mal, tá? Se você for uma pessoa de maior, você não tem obrigatoriedade nenhuma de frequentar a denominação dos seus pais. Se sinta livre, ame seus pais, mas diga adeus, tá? Agora, tem que ver a denominação que você está também, porque de repente nenhuma e nem outra é saudável. O Espírito Santo não sai rodando igual helicóptero. Você vai numa denominação, começou o pula-pula, começou o roda-roda, começou o blá 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 blá, né? Você não entende o que está acontecendo. Só vê aquele emocionalismo, né? Só vê aquela bizarrice. Então, aquilo já é o sinal, né? Eu falo a muitos pentecostais, tem muito pentecostal dessas denominações que assistem os meus vídeos. Então eles concordam com alguns pontos, mas quando ouvem eu falando esse tipo de coisa, alguns ficam chateados. Ah, porque na minha igreja é o poder de Deus. Não, não é poder de Deus. Isso é carne, é emocionalismo, tá? É histeria coletiva. É tudo, menos o Espírito Santo. Nosso pastor prega, não toqueis nos meus ungidos, para que a gente não discorde dele em nada. O não toqueis em meus ungidos foi lá para Israel, tem a ver com reis, tá? Você quer saber quem é ungido de Deus hoje? Vai lá para 1 João capítulo 2, versículo 20 e também 27. Nós somos ungidos de Deus, nós temos a unção de Jesus. Essa unção é aquela capacitação nesta vida para escolher o caminho da luz, o caminho do bem, o caminho do amor. Isso é a unção de Deus. É uma capacitação para servir. Ok? Mas o povo acha que unção seja ser pastor, ter um cargo numa denominação. Isso não tem nada a ver com unção. Ok? Então, quando o pastor fala isso, é porque ele é autoritário. E esse autoritarismo tem que ser combatido. E o melhor jeito de você combater o autoritarismo de um líder religioso é rompendo e saindo fora dessa instituição. Minha tia foi curada passando a toalhinha do Valdomiro na perna. Como você explica isso? Olha, a fé faz coisas boas acontecerem com qualquer pessoa. Você vai em templos, em santuários de várias religiões e você vai ver depoimentos de curas. Tá? Precisa ver também se aconteceu a cura, precisa ver também se no decorrer dos dias a pessoa já melhoraria. Tá? Eu não sou contra milagres. Agora, atribuir um milagre, atribuir uma bênção, atribuir uma cura a um objeto, aí já é anti-evangelho. Tá? Porque a fé, sim, é algo maravilhosa. Agora, atribuir bênçãos a objeto, isso já é misticismo. E o misticismo é ferramenta de falso profeta. Esse tipo de religião quer que as pessoas pensem dessa forma. Que foi o lenço, que foi a rosa, que foi o cimento ungido, que foi a vassoura ungida. Ok? Mas nunca será. É sempre Cristo, é coisa boa, é coisa do bem, é sempre Cristo, é sempre a graça e nunca é a religião, nunca é o homem, nunca é o objeto.